Mais um dia que o Senhor nos deu. Aleluia. Aqueles que estão felizes, aqueles que estão alegres por pertencer ao Senhor. Dá um brado de adoração aí, meu irmão. Aleluia. Dá um glória a Deus aí. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, hoje vou ministrar uma mensagem. Vamos ser objetivos, vamos direto à mensagem. Hoje nós vamos transmitir da parte de Deus o tema a vocação dos santos, dons e ministérios. Repita comigo, para fixar na sua mente. A vocação dos santos, dons e ministérios. Vamos estar ministrando esse entendimento sobre a Igreja de Deus, porque de tudo que nós podemos ensinar para a congregação, para os irmãos, não há nada mais importante do que você ensinar o princípio da vocação e do chamado, amém? A vocação é aquilo que você recebeu da parte de Deus, aquilo que te foi dado gratuitamente por Cristo Jesus, para que você cumpra, né? A vocação é aquilo que você faz com excelência, é o seu dom, aquilo que te foi confiado. Nós temos aqui no nosso meio pessoas que têm diversas profissões, atuam em diversas áreas, né, de segmentos da nossa sociedade, e nós sabemos que cada um aqui tem uma vocação, cada um tem um dom, né? Deus acrescentou isso para que você seja produtivo, não somente para a sociedade, mas como para o reino de Deus. E dentro desse tema, nós percebemos que a Escritura, através do apóstolo Paulo, ele visa explicar esses pontos tão importantes acerca dos dons, acerca dos ministérios que são desenvolvidos no meio da igreja. Amém? Nós estamos aqui hoje cumprindo um ofício, nós estamos aqui cumprindo um ministério. Nesse momento, o ministério que está sendo exercido aqui é o ministério da palavra. Nós já exercemos aqui agora há pouco o ministério da intercessão, da oração, exercemos o ministério de adoração a Deus, e tudo isso tem como propósito exaltar o Criador, exaltar o Deus excelso, aquele que nos criou, aquele que criou os céus e a terra. Tudo é para a glória do seu nome, amém? O texto base que nós vamos usar hoje está em Coríntios, 1 Coríntios 14, 12. 1 Coríntios 14, 12, tá bom? Diz assim o texto: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Olha que tremendo, meu irmão. Diga comigo. Para a edificação da igreja. Esse é o ponto mais importante. Se há algo que o cristão deve concentrar a sua atenção e empregar toda a sua diligência e força e perseverança, está nesse ponto, em edificar a igreja do Deus vivo, amém? Nós vemos aqui que o resultado, meu irmão, da união do cristão com Cristo, ele vai fazer com que você venha progredir, desenvolver a sua salvação, para que você produza frutos no meio da casa de Deus. Para a edificação, disse aqui o apóstolo. Nós sabemos, meus irmãos, que a união do cristão com Deus, quando ele se faz um só espírito com o Senhor, nós sabemos que o coração desse cristão, ele é mudado. Então você passa a ter desejos, a ter um comportamento e até mesmo a ter um objetivo diferente. Então o Senhor, ele vem sobre o crente em Deus, através do seu espírito, faz com que o teu coração e as tuas vontades, os teus desejos venham se inclinar para toda a vontade de Deus. Isso é muito importante, porque, como diz aqui o texto, esses cristãos de Coríntios, eles estavam desejosos, eles procuravam os dons espirituais. Porém, o apóstolo Paulo, ele vem fazer uma correção para essa igreja. Ele diz, olha, eu sei que vocês estão desejosos, eu sei que vocês procuram dons espirituais, isso é muito importante. Porém, o apóstolo Paulo dá um enfoque. Ele traz um entendimento dizendo, olha, tudo isso que vocês fazem
deve ser para a edificação da igreja. Isso é muito importante. Então, tudo o que nós fazemos, todo o nosso pensar, nós concentramos isso para que haja edificação do próximo. Nós não estamos aqui visando buscar lucro. Nós não estamos aqui com interesse, né, em ter um grande ministério, uma grande placa reconhecida. Nós não estamos aqui em nome de uma placa, meu irmão. Nós estamos aqui em nome do reino de Deus. E para que haja edificação na igreja de Deus. Para que haja o teu aperfeiçoamento. Então, pensando assim, como o apóstolo Paulo ensina, ele fala sobre um conselho. Diga comigo, conselho, recomendação e ensinamento. 3 palavras importantes. É o apóstolo Paulo, e através dessa mensagem eu quero trazer para você hoje. Conselho, recomendação e ensinamento. E quando eu uso essas 3 expressões, eu estou me referindo ao que Paulo fala sobre procurai. Ele usa essa palavra, procurai. Procurai tem um sentido, meu irmão, de você tentar encontrar. Quando você busca algo, um esforço, diligência, até achar. Eu te faço uma pergunta essa manhã. Você que já perdeu alguma coisa de valor, quando você perde aquilo que para você tem valor, seja um objeto, seja qualquer coisa, da sua casa, esqueceu uma chave, esqueceu o celular, alguma coisa, você procura até o quê, meu irmão? Até encontrar, até achar. Como é que você fica? Você emprega o quê? Toda a tua diligência, toda a tua energia. Você aplica a tua concentração naquilo, até você encontrar. O apóstolo Paulo está usando isso, esse entendimento. Olha, procurai, procurem. E eu vou discorrer com vocês aqui algumas expressões desse verbo procurai, que estão contidas nas Escrituras. Ele fala, procurai progredir. Olha o desenvolvimento. Então, uma responsabilidade que cabe aos santos, amém? Cabe à igreja, cabe a você, meu irmão, cabe a você, minha irmã, você, a família de Deus. Você procura com diligência. O que nós estamos aqui fazendo hoje é dando visão, jogando luz ao que Paulo está ensinando. Então, existem dons, existem ministérios, existe uma carreira proposta para a igreja. Procurai. Procurai com excelência. Procurai com zelo. Procurai com entendimento. O apóstolo fala que nós devemos procurar com zelo os melhores dons. E ele fala ainda, a partir desse entendimento, eu vou passar a mostrar a vocês um caminho que sobremodo excelente. Olha que tremendo. Então, para que você conheça esse caminho sobremodo excelente, você vai com toda a diligência em Cristo Jesus procurar esses dons. E para que esses dons, meus irmãos? Para a edificação da igreja. Então eu te pergunto, durante a semana, depois desse culto, quando acabar, quando nós nos despedirmos, como você vai aplicar esse entendimento a procurar progredir em dons e ministérios, em conhecimento, para que a igreja seja edificada? Então isso é muito importante, porque esse caminho sobre modo excelente está relacionado ao quê, meu irmão? Eu te pergunto, qual é o caminho sobre modo excelente? É o amor. Diga, é o amor. O caminho sobre modo excelente é o amor. Então, esse entendimento é muito importante, porque nós vamos procurar com diligência desenvolver e progredir na fé, e Deus tem aqui um propósito de derramar sobre a vida de cada irmão aqui dons excelentes. Deus tem aqui o interesse de revelar ministérios gloriosos para a glória do seu nome. E importa que esse caminho que nós vamos trilhar seja feito em amor. Olha, na minha opinião, uma das melhores definições do termo viver em amor é quando o cristão entende que ele não deve viver somente para buscar os seus próprios interesses. Você não deve viver, meu irmão. Nós falamos aqui muitas vezes como o mundo hoje funciona, meu irmão. Como o curso desse mundo funciona? Cada um vive a sua própria vida, não é verdade? Cada um busca o quê? O seu próprio interesse. Cada um busca o quê? Ter, adquirir,
comprar, ter bens, né? Ter reconhecimento na sociedade. E a partir disso, muitas pessoas desenvolvem o egoísmo. Infelizmente, mas nós, na casa de Deus, nós somos ensinados a buscar pelo próximo, a buscar em amor. O nosso interesse aqui é ver a edificação da igreja, é ver cada irmão aqui sendo cheio do Espírito Santo e Deus operando poderosamente em cada um através dos dons. Meu irmão, o apóstolo ainda ensina que nós devemos seguir esse caminho do amor e procurando com zelo, diga, os melhores dons. Os melhores dons. E ele ainda fala, procurem os melhores dons em amor, mas eu quero que vocês, acima de tudo, eu quero que vocês profetizem. Então aqui está associado esse caminho sobre a moda excelente, vivendo em amor, o cristão procurando com zelo, com o fim dele alcançar a medida de profetizar. E o que seria essa profecia? O que seria esse caminho de profetizar? Não é aqui eu ficar falando em línguas, né? Dizendo, olha, eis que eu te digo. Não é isso que Paulo está ensinando. O profetizar é uma medida que o cristão alcança em Deus, sabendo da sua responsabilidade que ele tem em Cristo, que tudo o que ele deve fazer é progredir não para si mesmo, mas para que ele, adquirindo o conhecimento completo das Escrituras, discernindo Deus, discernindo a aliança, ele venha profetizar o Evangelho. Essa é a profecia que o apóstolo Paulo deseja. Então, você busca com todo cuidado os dons, você busca em amor esses dons, até você ser levado a essa medida que, ao você abrir e fechar seus lábios, ao você falar as Escrituras, vai promover o quê, meu irmão? Edificação sobre os ouvintes. Edificação. E através dessa profecia, o que gera na igreja? Arrependimento. Gera um despertamento sobre a igreja. Gera um avivamento. Gera direção. Gera visão para que todos os irmãos caminhem em unidade. Então, o apóstolo deixa aqui bem claro. Siga o amor. Procure com zelo os melhores dons. Mas principalmente, acima de todos esses, que vocês profetizem. Então, profetizar aqui, meu irmão, está relacionado a você, com muita responsabilidade, administrar o conhecimento de Deus. Amém? Diga, eu devo administrar com sabedoria e entendimento o conselho de Deus. Existe algo mais poderoso nessa terra do que o conselho de Deus? Existe, meu irmão? Não existe. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia do conselho de Deus. É uma pessoa que, através dos seus lábios, como diz aqui, Provérbios, que os lábios dos justos apacentam a muitos. Deus te leva a posições aonde Ele vai atrair, por sua graça e bondade, pessoas para que você, através dessa sabedoria divina, venha instruir a outros, para que essa pessoa venha conhecer o bom caminho, o bom senso. Amém? Em nome de Jesus. A Bíblia fala sobre os dons do Espírito Santo. Amém? Nós sabemos que existem 9 dons relatados por Paulo quando ele escreve para Coríntios. E nós sabemos, meus irmãos, que esses dons, eles são concedidos por quem, meu irmão? Pelo Espírito Santo. É o Espírito que opera tudo em todos. É Ele mesmo, o Espírito de Deus, que distribui individualmente a cada um. Visando o quê, meu irmão? Diga, visando um fim proveitoso. Tem que haver um proveito na tua vida. Você não foi chamado para sentar num banco de igreja e ficar 10 anos dando dízimo, frequentando uma agenda, vindo no domingo, vindo no dia de semana, bajulando o pastor. Você não foi chamado para isso, meu irmão. Você foi chamado para gerar fruto. Você não foi chamado para viver prostrado. Como tem cristãos nos nossos dias que frequentam congregação, vão a cultos, mas aonde está a transformação? Aonde estão os dons avivados? Quer dizer, então, que hoje, na nossa cultura, nesse evangelho cultural, é interessante
ministério é administrar a vida das pessoas aí no banco. Eles passam uma agenda, passam uma rotina e você vem cumprindo aquilo, curso disso, curso daquilo outro, vem para cá, faz isso. Eu quero saber do poder de Deus. Eu quero saber do poder de Deus aonde está. Aonde estão os dons avivados na tua vida? Porque o apóstolo diz, eu quero que vocês sigam para esse caminho sobremodo excelente. O chamado para vocês não é o evangelho administrativo, o evangelho contemplativo, aonde tem um líder atrás de um altar que fica ditando as regras para a igreja e todos têm que obedecer à ordem dele. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para que cada um de nós revele essa multiforme sabedoria de Deus para a edificação da igreja, para a edificação daqueles que andam errantes, daqueles que precisam ainda serem reconciliados com Deus. Então nós temos aqui listados 9 dons. Eu te pergunto nessa manhã, por qual deles você vai buscar? Como você vai se posicionar a partir dessa palavra? Porque eu entendo que quando Deus ministrou isso para a minha vida, Ele me chamou para mais compromisso. Ele me chamou para mais responsabilidade. E se o Senhor nos confiou essa palavra, Ele está querendo dizer que algo glorioso Ele irá realizar no nosso meio, se a gente atentar diligentemente ao que está sendo falado. Não é a palavra do Jefferson. Eu não estou aqui em meu nome. Eu estou aqui ministrando uma palavra de Deus, um conselho para você. Porque Deus quer te usar poderosamente nesse ministério. Então, eu vou te dizer aqui, existe a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, o dom da fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e capacidade para interpretar as línguas. Tudo isso aqui, meu irmão, para a edificação da igreja. Isso são dons avivados que Deus derrama sobre o corpo de Cristo. Para que haja o quê? Unidade. Para que toda uma congregação, todos os irmãos, andem fortalecidos na presença de Deus. Homens sábios, mulheres cheias do conhecimento de Deus, mães poderosas no seu apacentamento com as suas filhas e seus filhos, jovens cheios da presença de Deus, profetizando o reino, profetizando a vinda, profetizando a salvação por Cristo Jesus. Eu te pergunto essa manhã, você vai diligentemente buscar por esses dons? De que maneira você vai buscar? Como você vai fazer? Diga comigo, procurai. Procurai. É isso, procurai. Diligentemente. Buscar até encontrar. Meu irmão, diz em Coríntios ainda, apóstolo Paulo ensinando, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais de falar em línguas. Nós sabemos que muitas pessoas entendem erradamente o que é dom de línguas. Eles acham que falar em línguas é ser cheio do Espírito Santo. E há uma grande inconveniência nisso, porque o apóstolo está dizendo que o que ele deseja que a igreja toda chegue nessa medida é que todos procurem o dom de o quê? Profetizar. Nós já ensinamos aqui. É quando você recebe uma capacitação de Deus sobrenatural para revelar os mistérios do reino de Deus. Com propriedade, tá, irmão? Em nada faltando, tá? O dom de profetizar é algo que completa não somente o cristão, completa o Filho de Deus e preenche ele plenamente em Cristo, mas também ele se torna uma árvore poderosa, grande, para abrigar muitos. Então, nós vamos aqui desenvolver todo esse pensamento nesse dom precioso, e eu quero que você tenha atenção. Nós relatamos aqui 9 dons especiais, mas eu quero que essa manhã você tenha a visão do que sair daqui para procurar esse dom de profetizar. O dom de profetizar Jesus. Profetizar a aliança. Para que aqueles que precisam ouvir o evangelho sejam reconciliados com Deus. Então, profetize. Profetize o poder de Deus, que é a salvação para todo aquele que nele crê. Amém? É o evangelho de Deus.
Irmãos, em Efésios, Paulo também usa esse termo, esse verbo, procurai. Só que agora ele fala, procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Isso é muito importante. Você conhecer a vontade de Deus. Eu vou te dizer uma coisa. Você quer conhecer a vontade de Deus? Você quer ter direção para a sua vida, do que você tem que fazer? Cada decisão que você tem que tomar, cada passo que você tem que dar, não está no homem, tá bom? Você não precisa que uma pessoa se levante no meio da congregação ou em alguma outra igreja, ou qualquer outro lugar, um irmão venha falando em línguas ou lhe diga, olha, eis que te digo. Você não precisa disso. Isso é uma coisa que adoeceu o corpo de Cristo. Porque eu conheço pessoas que deixam de congregar num lugar saudável, num lugar onde o ambiente é um ambiente onde os ministros têm zelo pela palavra de Deus, onde os ministros só focam em revelar Jesus e a aliança, para ir em outros locais só para ouvir profecias. E profecias entre aspas aqui, tá, irmãos? A profecia real é a profecia que te dá direção e faz você conhecer a vontade de Deus através das Escrituras. Estava falando hoje, essa semana com meu irmão. Falei, meu irmão, eu louvo a Deus pelo discernimento que Deus nos deu. Porque nós conhecemos a vontade do Senhor lendo as suas Escrituras e tendo comunhão com Deus, fechado a porta em secreto em casa. Isso é muito poderoso, porque isso te tira e te liberta. Vem um poder tão sobrenatural sobre a sua vida que você não fica mais sujeito a governos humanos, sabia? O homem não tem mais autoridade sobre você. O homem perde total domínio sobre você, porque você sabe que você é governado pela palavra e que o próprio Espírito de Deus, ele te visita no teu íntimo, ele te dá direção no que fazer, no que investir, no que você vai empregar, no que você vai estudar, como você vai administrar a sua família, a sua casa. Você tem isso sobre a sua vida, meu irmão. Eu quero muito que você entenda isso essa manhã. Você pode sair daqui com essa visão poderosa, sabendo tudo o que você tem que fazer em Deus. E sendo pleno em cada decisão que você vai tomar, você consultando o Senhor. Senhor, vem sobre mim, me ensina, me instrui, me ensina o caminho que eu devo escolher, que Ele vai te ensinar. Você que está aqui essa manhã, você que está me vendo pela internet e tem buscado uma resposta de Deus, não procure isso em homens. Não procure isso em homens. Não busque isso em dons fictícios, em dons aparentes. Pessoas falando em língua, rodopiando, não estão cheias do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia de obras de justiça. Uma pessoa que é vestida num traje manso, quieto, que é precioso diante de Deus. Uma pessoa que quando ela abre a boca dela, você dá vontade de você ouvir mais, você entende? Você quer estar do lado dessa pessoa. Ela fala de coisas gloriosas da parte de Deus. Essa pessoa abre a boca e ela fala de família, com propriedade. Ela tem testemunho para te edificar. Não é porque uma pessoa tem uma ordenação na igreja, um cargo eclesiástico. Não é porque essa pessoa foi ungida a apóstolo. Não é porque ela foi ungida a pastor. Não é por isso, meu irmão. Você não deve colocar sua confiança em placas, em locais que subitamente ou aparentemente têm aparência de piedade. Você precisa caminhar e ver os frutos de justiça na vida dessa pessoa. Prova pela sua confissão como essa pessoa honra sua esposa, como essa pessoa trata os filhos, como essa pessoa trata os seus pais. Eu conheço pessoas que erraram nas suas escolhas porque não perceberam como aquele homem ou aquela mulher tratavam os seus pais, sabia? Porque filho que destrata pai, filho que maltrata, que despreza, que é respondão, filho que não dá atenção aos seus pais, não é um bom filho. E se essa pessoa trata assim os pais, que os criou com amor e carinho, como vai tratar você? As pessoas erram. Entende? Então, eu quero te dizer o seguinte, procura compreender, saber qual é a vontade de Deus, entra no teu secreto, entra no teu quarto, busca o Senhor intimamente, busque ler a sua palavra, busque
em espírito e em verdade. E Ele vai te dar direção para tudo que você precisa. Está passando por algum problema? Está sentindo dificuldade de dar um passo? Está passando por alguma aflição? Está passando por algum momento de fraqueza? Ore a Deus. Busca o Senhor. Dobre o teu joelho. Consagra a tua vida. Busca arrependimento aos pés da cama. Ore com a tua esposa. Ministra sobre a tua casa. Ministra sobre o teu filho. Bendiz o nome do Senhor sobre ele. Profetiza sobre ela. Amém? Meu irmão, o apóstolo Pedro também fala sobre procurar. Eu pesquisei na Bíblia essa semana, procurai. Me chamou muita atenção. Procurai, procure. Aplique-se a isso. Inclina o teu coração, procure diligentemente por isso. E eu vi também que o apóstolo Pedro, eu quero que você abra a tua Bíblia em 2 Pedro 1. Nós vamos falar aqui sobre o santo de Deus, ou aquele que verdadeiramente tem o Espírito, ele tem a sua eleição confirmada através de um comportamento, porque o Evangelho é um estilo de vida. É possível você saber se essa pessoa anda na verdade, sabia? É muito fácil você saber quem anda na verdade. Não é difícil, não. Quer saber se esse pastor que está do teu lado aí, essa pessoa que você coloca a tua confiança, que diz que tem autoridade no nome de Jesus, quer saber se essa pessoa é de Deus? Olha o que ela fala a boca. Porque a Bíblia diz que o homem fala a boca o que está cheio do teu coração. E ele se revela. Ele revela as prioridades dele. Pela confissão da boca dele. Ele revela. Muito fácil. É muito fácil você saber se você está sendo governado por um pastor ditador, autoritário. É muito fácil. Basta você analisar ele segundo as Escrituras. Porque aqui está o padrão. Entende? Como é que ele administra a igreja, a congregação? Ele quer exercer a autoridade dele a todo custo? Como é que é esse líder? Ou ele fala manso, fala bonito e tem uma vida contraditória? Então, em 2 Pedro, capítulo 1, nós temos aqui o enunciado da minha Bíblia, é a prática progressiva das graças cristãs e seu resultado. Amém? Vamos ali, irmãos. Capítulo 1. Todos aí estão no capítulo 1, 2 Pedro? Amém. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. A tua fé é preciosa. A tua confissão diante de Deus é muito importante. Aquilo que você recebeu é muito precioso, diz o apóstolo Pedro. E ele diz aqui ainda, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz nos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o pleno conhecimento aqui sendo citado. Esse caminho sobremodo excelente. Você buscando viver em amor, progredir para isso. Olha aqui ele apontando, tá bom? Olha, diz ainda versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas, irmãos, todas as coisas a todas as coisas, amém? É alguma coisa faltante aqui? É alguma coisa imparcial? Te falta alguma coisa em Cristo Jesus? Não. Ah, então por que eu passo aprovação? Porque você não sabe administrar a tua carne. É só isso. É simples assim. Ah, por que eu estou passando por isso? Carne. Domínio próprio. Bota a tua carne no lugar dela. Porque a respeito do que é importante para você ser participante da natureza divina, te foi dado gratuitamente pelo Espírito do Senhor que foi derramado sobre você. Ele derramou do Espírito dele quando você ouviu a pregação do Evangelho. Quando você ouviu, quando você entendeu, você foi selado. É simples. Não tem como ficar dando volta para ensinar isso. Você já tem todas as coisas, meu irmão. Que nós temos que entender que nós temos uma carne, nós temos um corpo de humilhação. O corpo se opõe, a carne se opõe ao Espírito de Deus. E é isso. Porque tudo que você precisa para ter um ministério excelente em Cristo Jesus, tudo que você precisa para que esses dons maravilhosos venham aflorar da tua vida, para que haja edificação na igreja, já te foi dado gratuitamente por Cristo Jesus. Já está
disponível. Basta você invocar o Senhor. E aqui nós precisamos até separar um culto para falar sobre isso. Como um cristão deve invocar o Senhor. Porque as pessoas foram ensinadas erradas, tá bom, meus irmãos? As pessoas foram ensinadas a serem independentes umas das outras. Os ministérios das igrejas ensinam as pessoas a virem todo domingo, pegar um pouco da migalha que cai. Vem buscar o teu milagre. Vem buscar tua prosperidade. Vem buscar teu casamento restaurado. Eles vão ficar com esse discurso a vida inteira. E nunca você vai sair dessa posição de ficar sentado de crente de banco, enquanto você não entender que todas as coisas já te foram doadas em Cristo Jesus. Como é que eu administro isso, Jefferson? Pelo dom da fé. Você passa a confessar: Senhor, já recebi, eu tenho comigo. Senhor, manifesta na minha vida esses dons. Você recebeu a autoridade de mãe, de pai, de ministro de Deus. Está sobre você. Agora, o interessante é que para que você veja esse ministério glorioso sendo cada vez mais excelente na sua vida, passa pela confissão. Aquilo que você crê, você confessa. E você não anda vacilante. Essa fé poderosa é a fé perfeita de Jesus Cristo, que traz toda a convicção. Então você entende como você chama a existência da sua vida. Você não precisa mais ir na frente e receber a mão de um pastor sobre a cabeça. Você não precisa. Está me ouvindo aí na internet? Você que anda sempre fraquinho, você que anda dependente da mão de um pastor sobre a sua cabeça, o Espírito de Deus está te falando. Você já recebeu por fé gratuitamente em Cristo Jesus. Passa a exercitar isso com a tua confissão. E aqui diz ainda, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doados, meus irmãos, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis, repita comigo essa palavra, coparticipante da natureza divina. Quer dizer, então, vamos lá, gente, vamos ler com calma aqui. O Senhor chama a sua igreja para ser participante da sua natureza divina. O que a natureza divina manifestou no nosso meio, meu irmão, através de Cristo Jesus? O que Jesus manifestava como natureza divina na vida dele? Não eram esses dons que nós acabamos de ler? Nós não vimos em Jesus esses dons exercendo, vivos nele? Palavra de conhecimento, sabedoria, dons de curar, operação de milagres. Nós vimos isso na igreja. Então, quando você manifesta esses dons sobre a sua vida, em favor do corpo de Cristo, você está cooperando para o reino de Deus, ok? Quando você, mentirosamente, na falsa aparência, tentando enganar as pessoas, tenta manifestar um dom que é mentiroso, tá? Você não coopera com Deus. Não fica ofendido comigo não, tá? Estou falando aqui para muita gente. E muita gente assiste a gente depois, tá bom? Então, eu quero dizer o seguinte, tudo que Deus te concede, te confere, é para que você seja participante, não somente de uma vocação, que é um chamado santo celestial, que é para manifestar o reino do celestial, o reino dos céus na terra. Nós estamos aqui hoje, você sabia, manifestando o reino de Deus? Aquilo que é celestial está sendo manifesto através da pregação da palavra, desse ministério tão excelente. Estamos manifestando o celestial na terra. E nisso, nessa pregação, está sendo formado o caráter de Cristo na vida de cada um de vocês. E nós todos vamos coparticipar e vamos cooperar com Deus para que todos sejam edificados. Olha que poderoso, meu irmão. Olha como é que nós precisamos pregar em linha com a palavra. Não é muito difícil não, tá? Pregar em linha com a palavra, tá bom? Basta você reproduzir o que está escrito. Se a Bíblia diz que você vai ser coparticipante da natureza dele e que ele vai te conferir dons, é como está escrito. Agora, o que os ministérios fazem? O que as igrejas daí fazem? Abrem campanha, querem trazer rosa ungida, é sal, pega algum ponto de contato, leva um lencinho. O que tem aí por aí que você já conhece? Participa aí comigo. Vem com... você tem que participar de 7 semanas, porque se você quebrar uma semana, você tem que voltar tudo de novo, mais 7.
Que evangelho é esse? Aonde está escrito isso aqui, meu irmão? Eu preciso participar de uma campanha louca, obstinada. Isso é administrar a vida dos outros. Isso é persuadir as pessoas, levar para o engano, irmão. Nós temos um chamado santo, que é revelar esse reino poderoso. Olha, eu estou em busca desses dons também, tá? Eu estou em busca desses dons. Eu creio que a partir dessa pregação, a partir do dia de hoje, muita coisa vai te ser acrescentada, tá bom? Você tem que receber por fé, meu irmão. Porque assim, ministérios eles fazem o seguinte, olha, você vem para a igreja, ele fica assim, olha, você vai receber o seu milagre hoje. O que você precisa receber? Tem alguém para receber aí? Alguém está me ouvindo? Recebe aí. Mas o que o apóstolo Paulo falou, não é você receber milagre para você, é você receber dons para poder progredir para a edificação da igreja. Esse é o ponto principal. Se a tua oração foi essa em casa, você venceu, você entendeu o evangelho. Senhor, me confere esse dom, me confere essa sabedoria. Senhor, eu quero ser mais zeloso pela tua palavra. Senhor, eu quero exercer esse ministério de intercessão na igreja. Olha aí, ó, para a edificação do corpo. Você entendeu o evangelho, entendeu tudo. Meu irmão, discorrendo aqui, para nós encerrarmos o nosso culto, ele fala aqui que tudo isso tem sido liberado para a igreja de Deus, para que nós todos fôssemos participantes da sua natureza divina. Porque ele diz, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Então isso é o básico, tá bom? Não, olha só, vou falar uma coisa para você que está me ouvindo aqui, tá? Na internet. Não tem como você ser coparticipante da natureza divina, revelar o reino com glória, se você ainda não foi livre da corrupção e da paixão do mundo. Se o mundo te atrai de certa forma, você não vai manifestar esse poder de Deus na sua vida. Tá entendendo? Se de alguma forma o mundo ele te enreda, se de alguma forma o mundo ele te atrai, se você se sente atraído em tomar um copinho de cerveja, de ficar dançando um pagodinho, de ficar sentando na roda de escarnecedor, se você ainda não entendeu o que é tomar a sua cruz, você não vai manifestar essa natureza divina. É mentira. Está indo para a igreja, está enganando quem? Está enganando quem? A Deus que não está, meu irmão. Chega na igreja, da paz do Senhor, fala manso, entendeu? Fala bonitinho, sai da igreja, o telefone toca, chega aquela mensagem lá do WhatsApp, daquele grupo que você participa, entendeu? Onde rola coisas que você sabe que o Senhor reprova. E aí, vai enganar quem? Ser participante da natureza divina é um nível de consagração a Deus, de responsabilidade, de separação, de busca incessante do Espírito Santo, leitura da palavra. Irmão Jefferson aqui não chegou nessa medida. Eu estou pregando para eu receber. Eu quero chegar nessa medida. Eu quero que, a partir da minha vida, também manifeste esses dons para que haja edificação sobre vocês, meus irmãos. Para que haja edificação sobre os meus irmãos, sobre aqueles que eu amo, aqueles que eu desejo converter, pregar para Cristo. Então, está aqui, ó. É uma condição. Para ser participante da natureza divina, o apóstolo Pedro fala, tem que ser livre das paixões que há no mundo. Está com dificuldade de ser livre? Invoca a Deus, invoca a sua graça, invoca a sua misericórdia. Senhor, tira isso da minha vida. Eu não quero conviver com isso na minha vida. Isso não faz parte mais da minha natureza. Você tem que entender a sua identidade em Deus. Para o que você foi chamado. Então ele diz aqui ainda, por isso mesmo, vós reunindo toda a diligência, de novo aqui diligência, olha o cuidado, olha a responsabilidade do cristão que ele tem que ter em administrar esse conhecimento. Porque tudo que é ensinado aqui, meu irmão, tudo que é profetizado em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, é para que você administre, tá bom? Eu vou ter que fazer a minha parte, você vai fazer a sua. Se nós fizermos tudo direitinho e nós nos aliarmos com esse propósito, com esse ensino, vai haver edificação aqui, vai haver poder de Deus, vai haver ministérios excelentes, vai haver pessoas aqui sábias em Deus. Quando você abrir a tua boca para falar de Jesus, pessoas vão ser convencidas pelo Espírito, sabe? Olha só, associai com essa diligência, esse procurai, nós falamos procurai com diligência, busca até encontrar. Associa isso à vossa fé
e virtude. Com a virtude, o conhecimento. Olha que importante. Para você ser participante da natureza divina, para que você manifeste esses dons poderosos, olha aqui a lista. Manifestar fé, manifestar as qualidades de Deus. Tudo que ele chama como virtude. Ele aqui ensina ainda. Esse conhecimento é o conhecimento das Escrituras. Associa isso. Vida de oração, consagração, arrependimento, busca do Espírito Santo. Associa isso ao conhecimento de Deus. É quem ainda usa o termo domínio próprio. Olha a importância de você dominar sobre a sua carne. De você não ser mais uma pessoa que é guiada por um membro, por uma vontade, por uma inclinação. Bate um vento na cabeça do cara, o cara se inclina para aquilo que é errado. A única forma de manifestar essa natureza divina na sua vida é tendo domínio próprio. Isso é um dom do Espírito Santo. Pede para ele que ele te dá. Aqui ainda fala, associando ao domínio próprio, você vai ter que manifestar a perseverança. Manifestar perseverança, perseguir. Obediência. Muito bem falado, irmão. Ser obediente à palavra de Deus, estar sujeito à palavra do Senhor, perseverando nela dia e noite, em toda a doutrina. E aqui diz ainda, com a perseverança, o que vai ocorrer? Que você vai ter uma vida piedosa. A vida piedosa é uma vida justa segundo as Escrituras. Aquilo que é manifesto. Eu olho para você e vejo você vejo você um irmão, uma irmã com uma vida piedosa em Cristo. Eu vejo as obras do Senhor de antemão manifestas em você. Eu vejo falar doce. Eu vejo que você não é mais iracundo. Eu vejo que você não é mais violento. Você não se irrita, você não se exaspera. Você não se ressente com o mal. Você se alegra com a justiça. Então nós vemos essa vida de piedade cada vez mais clara sobre o cristão que persevera. O cristão que manifesta essas características de virtude e graça. Amém? Olha, com a piedade, repita comigo, meu irmão, fraternidade. Fraternidade aponta para o quê? Olha a importância de congregar. Olha a importância de um cristão não somente congregar pelo ato religioso, porque muita gente vai para a igreja religiosamente, bater um cartão, bater um ponto, entende? Aqui o ensino é para você saber que você sai de casa com um propósito de adorar a Deus, de consagrar a sua vida, de manifestar esses dons que nós estamos falando, sabe? Para que nesse ambiente fraterno todos sejam consolados e edificados pela tua vida. Olha a importância. Olha a escadinha. Olha a escadinha. Fé. Olha a escadinha. Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade. E em todas essas coisas, o amor. É o caminho sobre a moda excelente. É a posição dos santos. É a estatura perfeita. Quando você entende isso e vive o evangelho dessa maneira, você se tornou um participante da natureza divina. E qual vai ser o resultado natural dessa vivência? Você vai manifestar o poder de Deus. É isso. É isso. Olha, ele diz aqui ainda, porque se essas coisas que nós estamos falando, existindo em vós e aumentando, faz com que vocês não sejam mais inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Entendeu aqui? Ser pleno em Deus, dizer que pertence a Jesus, dizer que tem uma aliança, não é da boca para fora. É uma vida manifesta em obras de justiça. E isso aqui é notório no meio de todos. Ei, você crente, que diz que é de Jesus, mas vive aí misturado com as coisas desagradáveis a Deus. Ei, você aí crente, que diz que é de Jesus, e tem a vida dupla na igreja, tem uma vida na igreja e uma vida fora dela mentirosa. E tem aqueles que nem na igreja frequentam e dizem que são de Jesus. Olha só, tu é um inativo, hein? Tu é um
frutoso. Porque a Bíblia diz que o pleno conhecimento de Jesus manifesta essa virtude na vida de um crente. E ele diz aqui ainda, porque aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. É cego. Conhece algum cego? Conhece algum cego? Conhece aquele cristão que diz que é de Jesus, que, eu sou de Jesus, sou salvo, pô. Jesus é nosso Salvador. Um errante. Por quê? Se ele não apresenta essa vida de piedade, se ele não apresenta essas virtudes na vida dele, a ponto de que a congregação reconhece o testemunho. Olha, eu encontro pessoas por aí, no mercado, andando, no shopping. Paz do Senhor, Jefferson. Paz, irmão. E aí, tá por onde? Não. Estou congregando com os irmãos do Graça e Comunhão. Como assim? E aí? Como é que é o pastor lá? Pastor? Pastor, tem. A palavra de Deus tem sido nosso pastor. Tem sido nosso alimento. Tu está duvidando? Vem ver. Vem e vê e prova a obra. Porque para falar tem um monte. Não é de Deus, não. Aquela obra ali é obra de homem. É obra de homem, é? Então vem aqui, anda com a gente. Convive com a gente aqui. Anda um pouquinho com a gente aqui. Passa uma tarde com a gente. Tu vai ver essa obra de homem. Essa obra do Espírito Santo, meu irmão. Isso não é obra de Jefferson, de Anderson, de Márcio, de ninguém, não. Essa obra do Espírito Santo. E ela vai tomar proporções maiores para a glória de Deus. Porque o Senhor está nos ensinando. Meu irmão, sendo sincero, o que eu estou anunciando aqui hoje é um ensino de homem? Você acha mesmo? Você acha que eu teria condição de trazer uma mensagem como essa? Não. O que está sobre a minha vida, meu irmão? Sem exaltação. A palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria. Você está se exaltando, Jefferson? Não. Estou glorificando a Deus com o meu ministério, com o meu testemunho. Eu estou glorificando a Deus. Eu exalto a Deus por isso. E eu glorifico a Deus porque eu vejo isso aqui na igreja, na vida de muitos irmãos, na vida do Anderson, na vida do Márcio, da Cris, da Carla, a vida de vocês, do meu pai, todos nós. Estamos progredindo e crescendo, desenvolvendo na fé. Tem uns que precisam de um corretivozinho, de um apertozinho, né? Sobre o gosto de concubina aí, gosto de concubina. Só Jesus. Amém, amém. A brincadeira para descontrair. Mas, irmãos, aqui diz o seguinte: aquele que não vive o cristianismo e o evangelho dessa maneira, ele é cego vendo só o que está perto. Olha aí, ó. Meu irmão, eu te pergunto, aquele que vive pelo que só o que está perto, ele vive para se satisfazer, meu irmão. Ele vai querer satisfazer a carne dele, as vontades dele. O cara vai buscar viver nessa vida só presente pelo aquilo que ele vê. Você é um cego, rapaz. Você é um cego. O cara que vive dessa vida, o cara é um cego. Tá me ouvindo aí? Que a graça de Deus te dê olhos iluminados para você entender essa palavra de hoje. E que você venha dar muitos frutos através dela. Então, para nós encerrarmos aqui, meus irmãos, diz aqui no versículo 10, 2 Pedro 1, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Repita comigo. Confirmar a vossa vocação e eleição. Agora, olha para mim aqui. É correto uma pessoa ficar dizendo por aí, salvo para sempre, salvo uma vez, salvo para sempre? Eu sou eleito, sou salvo para sempre, não perco a salvação, não. Que a gente fala, né, sobre a soberania de Deus e as pessoas entendem errado. E quando a gente fala de uma graça, de uma comunhão, a gente fala de um evangelho na verdade, a gente fala de um evangelho de responsabilidade, tá? Não é um evangelho porta larga, não, tá? Até porque na graça de Deus, você não consegue viver na porta larga, tá? É muito estreito. É muito mais estreito viver em graça. É muito mais. Então, quando a Escritura diz que você deve confirmar a sua eleição e confirmar a sua vocação em Deus, ele está falando que você tem que manifestar esse viver em Cristo. Isso é um modo digno de você viver para Deus. Amém? Não é somente viver para você, construindo, adquirindo, administrando bens nessa vida.
Não, é confirmar a eleição manifestando dons. Tá bom? Quero te contar o seguinte: você não é grande pelas coisas que você tem. Você não é grande pelos bens materiais que você adquiriu. Você não é uma pessoa de maior destaque na sociedade porque tem mais estudo, mais faculdade, ou fez pós-graduação, doutorado, ou porque você está em eminência em algum lugar, você tem pessoas seguidoras. Isso não quer dizer nada. Não é só porque você tem 1 milhão de seguidores que você é eleito, não, hein? Estão te enganando. Não é porque você tem um grande negócio, que é uma porta que traz muito recurso para a igreja, que você é uma coluna da igreja e você se acha eleito para disso. Não é. Manifesta em amor e em verdade o que nós estamos pregando aqui. Eu quero ver quem você é na comunhão com Cristo, no teu irmão, no convívio, no mais fraco quando entra aqui, quando entra um débil na fé, quando entra uma pessoa que não entende nada do evangelho e senta com você e você não tem paciência para ensinar essa pessoa. Quanto do tempo que você se dedica para edificar o próximo? Eu te pergunto, na tua agenda. Quanto tempo da semana você tira para dizimar sobre o teu próximo? O dízimo da atenção, o dízimo do carinho, o dízimo da paciência, da longanimidade. Tem manifestado isso ao longo da semana? Não é o dízimo do dinheiro não, meu irmão. A eleição e a graça de Deus, ela te exige muito mais do que você pensa. Muito mais. E aqui diz o Senhor, pelo apóstolo Pedro: portanto, procedendo assim, nesse modo de vida que nós estamos pregando, vocês não vão tropeçar em tempo algum. Aí sim, confirmou a eleição. Porque você não vê mais um irmão tropeçante, não vê mais um irmão vacilante. Uma hora está bem, uma hora está mal. Uma semana está assim, outra semana está ruinzinho. Não, ele manifesta aquela perseverança contínua. O Espírito de Deus é na vida dele e leva ele para toda perseverança. Ainda que venham desgostos, ainda que venham desprazeres, ainda que se levante uma grande luta na sua casa, ainda que se levante uma grande adversidade na sua vida, você é perseverante. Você é um eleito porque você anda manifestando essas virtudes do Evangelho na sua vida. É isso. E ele fala aqui ainda, para nós encerrarmos: dessa maneira, meus irmãos, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Digam amém aí. Amém, amém, amém. Dessa maneira. É nesse viver. É nesse entendimento que nós acabamos de anunciar para vocês. Eu cheguei aqui até agora o versículo em 1 Pedro 4,10 para poder encerrar com um enunciado que nós devemos servir um ao outro conforme o dom que já recebemos. Amém? Nós lemos no início que nós devemos procurar com diligência os dons. Amém? Mas qual é o maior dom, meu irmão? O de profetizar, não é verdade? Nós devemos buscar esse caminho sobre a moda excelente em amor. E aqui o apóstolo Pedro diz que tudo que nós vamos fazer a partir dessa data de hoje, do dia 11, dia 12 do 11 de novembro, é um marco na nossa vida. Estou profetizando aqui sobre a tua vida. Você vai perceber que a sua vida vai mudar em relação ao que eu estou anunciando aqui. Porque essa palavra, ela vai estar enraizada no teu coração e ela vai crescer poderosamente. Porque o Espírito Santo de Deus tem pressa no nosso ministério para que cada um de nós seja um grande evangelista, ganhadores de alma. Enquanto tiver cadeira vazia aqui, você deve se sentir incomodado, tá bom? Enquanto houver cadeira vazia, você deve se perguntar: de que forma eu estou cooperando para que pessoas venham a ser ministradas por essa palavra? Será que eu tenho vergonha de anunciar Jesus? Será que eu tenho vergonha do ambiente que o Senhor nos trouxe? Será que eu tenho timidez de falar do lugar que Deus me plantou? Ou será que é mais importante eu administrar a minha vida fora a igreja? É mais importante. Então, o Espírito Santo vai te convencer disso. O Espírito Santo vai te visitar, ele vai falar contigo, ora mais um pouco, deixa esse celular,
Para de ficar alienado com as distrações desse mundo. Me busca mais. Lê a minha palavra. Ora em todo o tempo. É assim, tá, irmão? Irmão, uma vida consagrada é uma vida que você acabou o culto aqui, dá um amém, aperta a tua mão, deseja uma palavra de vitória, saiu daqui. A minha consagração tem que continuar, meu irmão. Não pode chegar em casa e você continuar impaciente. Tá entendendo? Sem paciência com tudo. É o calor. Ah, é porque tem a dívida que tem que pagar amanhã. Ah, porque o irmão... Essa impaciência não é de Deus. Manifesta, além de fé, manifesta o caráter de um bom cristão. Para com esse negócio de ficar jogando culpa na tua carne. Ah, porque é minha carne, é porque é minha TPM, não sei o quê. Tá entendendo, irmão? Arruma desculpa para tudo para não ser crente. Entendeu? Pô, anda com carinho teu esposo. O esposo, puxa, tenha carinho pela sua esposa. Trata ela com bondade. Entendeu? Pô, vamos vestir esse traje manso de espírito quieto, que é precioso diante de Deus. Vamos manifestar essa graça, vamos? Entendeu? Porque a gente vai pregar aqui, vai acabar, vai apagar a câmera, vai fechar aqui, a gente vai embora para casa. Mas e aí? Aí, mais um culto? A rádio aqui joga fora? Nada valeu? Palavra ao vento? Quem procura um dom? Quem procura o dom com zelo, meu irmão? Quem procura edificar o próprio lar? Somos nós. Então a instrução está sendo dada. O Espírito de Deus está falando. Coloque em prática. Coloque em prática. Servis uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros. Repita comigo. Da multiforme graça de Deus. Fala. Da multiforme graça. Você tem convicção que você recebeu o dom? Você tem convicção que você foi chamado para você manifestar esse caráter de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, na congregação e em casa? Não é só na congregação. Então serve a Deus no lugar que Ele te semeou e te plantou, com o que Ele te deu. Persevera. Não seja negligente com o dom que há e que está sobre ti. Amém? Assim te disse o Senhor, assim te disse o Espírito da graça. Amém? Irmão, vai fazer um louvor? Tem algum na mão? Não? Amém. Então vamos encerrar, já são 9, são 11. Sim, pode ir.